Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Billy Garcia. É um prazer estar mais um ano, eu acho que é o terceiro ou quarto ano que eu participo do evento, da conferência. Agradecimento total ao pessoal que organizou o evento, que organiza o evento. Vamos falar um pouco sobre mal design. Eu vou falar rápido, vou dar bastante trabalho para o Gabriel para a tradução em Libras. Eu tenho, né, assim, como tradicionalmente eu trago muito mais material do que tempo disponível. Vamos falar um pouco sobre Bruce Mal. Tá? Bruce Mal, ele é um designer, ele é um multicriativo. Ele lançou um manifesto em 1998 que se chama um Manifesto Incompleto para Crescimento ou para Mudança, como está escrito ali. Na verdade, esse manifesto ele se resume a, pelo menos até então, a 43 pontos que lastreiam o processo criativo. Na verdade, ele é um programa e ele tem me lastreado a minha vida criativa. Para quem não sabe, eu venho da comunicação, eu fui diretor criativo de uma série de agências em diversos lugares e fiz essa ponte para a voz faz alguns anos. Mas eu continuo executando, dentro, né, de alguma maneira, dentro da área de voz, algumas coisas que foram aprendizados e processos, como é esse que eu venho aproveitando da comunicação ainda. Eu elenquei, para a gente conversar aqui, alguns desses 43 pontos, para mostrar para vocês como eu crio alguns jogos de voz, alguns bastante conhecidos, outros nem tanto. Vou trazer alguns que vão ser lançados ainda. Mas então vamos lá, porque, como eu disse, eu tenho mais material do que tempo. Como eu falei, eu venho da comunicação, mas antes da comunicação eu passei por diversos mercados, né? Desde pintor de prancha de surf, trabalhei na indústria de filmes adultos, trabalhei na comunicação, trabalhei com chatbot, trabalhei com voz e finalmente vim parar nos jogos, e hoje grande parte do meu trabalho se resume a isso, tá? Então, talvez um dos mais importantes itens desse manifesto é se permitir, né? Permitir que os acontecimentos durante esse processo criativo não mudem só o processo, não mudem só o projeto, mas mudem também você. Mas, assim, permita-se. Eu acho que esse é o grande recado desse item, né? Permita-se, mas jamais se envolva com a criação de jogos. Até porque, se vocês fizerem isso, a única coisa que eu posso garantir é que vai mudar a sua vida. E quando eu digo mudar a sua vida, veja bem, eu não estou dizendo que para melhor. O processo de criar jogos, ele é, de fato, um processo criativo cansativo, como você deve ter, né, percebido pelo meu suspiro. Ele é um processo cansativo, demorado. Pouquíssimos jogos acabam ganhando luz. 99% do seu esforço provavelmente vai ir para o lixo, mas é um fato que a indústria de jogos ainda não descobriu o jogo de $1 milhão para a voz. Eu acho que um segundo item, e aí de fato ele é o segundo mesmo item da lista, é esquecer o bom, né? Mas e aí, assim, além do discurso bonito, o que é o bom, né? E aí eu gosto de trazer essa provocação. Né? O que é o bom? Né? O bom é, no meu caso, o quanto eu consigo garantir da ideia criativa até o fim do processo, enquanto eu estou lançando, né, um jogo ou um projeto. E aí, né, vamos esquecer que estou falando necessariamente de jogos, mas dentro de um processo criativo, né, o que é o bom? É eu entregar ao negócio, é eu entregar é eu entregar focando lá no fim a um resultado, porque é o fato, quando eu foco no resultado, eu já sei desde o começo como vai ser o meu processo e eu não tenho nada para descobrir lá no fim. Tá? E foi tendo isso em mente que eu lancei nos últimos meses uma série de jogos para a Disney, algumas novelas
para alguns estúdios parceiros, como foi o Nova Versão. Então, até aproveito, vou convidar vocês a jogar o jogo. Né? Então, para vocês invocarem, ele está no ecossistema de Alexa, basta você dizer, Alexa, abrir, escolha a sua aventura. E, na medida que a sua skill abrir, você pedir de novo, Alexa, abrir episódio 3. Então, você pode experimentar esse jogo. Foi assim também com o Bêbado e o Lobisomem. Foi assim também, está sendo assim, na verdade, com São Paulo Desvenda um Crime, que é, na verdade, um jogo onde o menu de funcionamento desse jogo ele é um jornal desses pinga-sangue, esses jornais populares, e cada notícia é uma pequena história que o usuário pode se envolver e solucionar. Um jogo que apareceu bastante nos últimos tempos foi o Desafio Jurassic World, que a gente produziu o processo de game para o estúdio Iara Digital. O Voiceball também é um projeto que a gente está lançando agora, também com esse processo criativo, né, de mal design. Como quarto item, a gente elencou o Ame Seus Experimentos. Né? Todo o trabalho ele é uma oportunidade de aprendizado. Né? Sobretudo jogos. Quando a gente começa a desenvolver um jogo aqui no estúdio, nós somos 3 pessoas. Tá? Quando a gente começa a desenvolver um jogo, a gente cria todo o universo do que a gente concebeu. Se é uma história, se tem um personagem, se tem um universo, a gente tenta cada vez mais tangibilizar isso para que a gente dê importância e comece a trabalhar cada vez melhor. É muito plausível a referência com o ensinar xadrez para crianças. Quando a gente ensina xadrez para crianças, a gente sempre usa peças grandes, porque ela dá importância ao valor daquela peça. Aqui no estúdio é a mesma coisa. A gente super ama os nossos experimentos. Então, quando a gente está criando um jogo, e aí a gente, né, lembrando que nossos jogos são jogos de voz e, em grande parte, não vão ter esse lastro imagético, né? Em alguns casos sim, mas na grande maioria dos casos não. Mas ainda assim, nós criamos logo, a gente cria identidade visual, e durante o processo de criação do fluxo conversacional desse jogo, a gente também traz todas as referências visuais para dentro dessa mesma tela de Figma, para que a qualquer momento a gente esteja inspirado dentro do universo correto. Então, além de a gente ficar travestindo o nosso Figma, né, de universo, a gente também, depois de cada jogo lançado, faz uma impressão em 3D do universo desse jogo. Então, o Bêbado e o Lobisomem, a gente está fazendo... Esse aí é o 3D que a gente fez para lançamento do jogo. Então, a gente faz umas estátuas em 3D iluminada que acabam enfeitando o estúdio. Foi assim também com Jurassic World. Então, assim, quando a gente começa a criar, a gente tem os nossos artefatos próprios, como canvas de voice games. A gente começa a criar todo esse universo dos jogos antes de necessariamente começar a entrar no fluxo de conversa. E aí aqui é a estátua desse jogo. Então, assim, a gente tem como premissa não imaginar um jogo, mas imaginar o universo inteiro desse jogo. Imaginar o que cerca os porquês dos personagens. E essa é uma maneira que a gente se mantém inspirado e dá importância para o projeto. Então, cada projeto que sai daqui ele é mais do que um joguinho. Ele é um universo que depois eu posso revisitar. Um outro item que é né, dessa lista de 43 itens, ele é o 7º item, é Estude. Né? O estúdio, foi como eu falei antes, os projetos que a gente cria aqui no estúdio, eles são uma oportunidade de aprendizado. Cada jogo ele é um universo em si. Né? Então, assim, cada jogo que a gente cria ele é uma oportunidade de estudar roteiro, é uma oportunidade de estudar o fluxo da conversa, é uma oportunidade de estudar a criação desses universos. É quase criar cinema. Né? A gente deixa de criar um jogo de voz para quase criar
uma propriedade intelectual, né? Os nossos personagens acabam indo além do joguinho de voz. Então, o estúdio, para a gente, né, pelo menos agora de maneira remota, mas espero que daqui a pouco presencialmente, ele é um lugar de estudo para a nossa equipe. Um exemplo disso, cada história que a gente cria, e para quem desenvolve projetos conversacionais, acaba conseguindo olhar na imagem, na mancha dessa conversa, né, na mancha desse fluxo, o quanto eu tenho de interação. As nossas histórias, elas estão muito mais para uma releitura das novelas radiofônicas, ela está muito mais para a literatura, para um e-book que você interage, do que necessariamente um jogo que tem uma dinâmica muito rápida, como são os jogos de fato, né? Então, a gente tem esse processo, a gente cria esses fluxos, e aí, talvez por isso, né, eu tenha essa questão do aprendizado. A gente começou a desenhar os nossos fluxos e entender que, quando botado lado a lado, quando colocado lado a lado, eles eram muito semelhantes. E isso ia de encontro com o que a gente, de fato, queria, que era ter uma dinâmica de leitura que lembrasse muito mais um livro que eu interajo do que um jogo que eu tenho uma interação muito rápida, uma atrás da outra. E a gente, por começar a estudar isso, a gente começou a identificar alguns tipos de fluxo de histórias que são interativas. Então, eu até anotei aqui algumas. A gente tem o Time Cave, o Gauntlet, o Brunch and Bottleneck, os quests, né? Assim, também tem alguns são muito parecidos com jogos que a gente já está habituado a jogar em outros consoles. Os mapas abertos, né? Onde eu tenho algum tipo de liberdade. Os floating models, que eu tenho histórias que se conectam a outras. O Loop and Grow, né, que é aquele ali de cima, assim, eu tenho histórias que acabam no começo dela mesma, e algumas histórias que são interessantíssimas, que acabam se conectando a outras anteriores, como são os livros do Garcia Marques, que a gente está lendo um livro que tem um universo e daqui a pouco passa um personagem que é de um outro livro, e que para aquela pessoa que está lendo aquele livro talvez não tenha referência muito maior que isso. Mas para a pessoa que lê o restante da obra, começa a conectar com uma história que é muito maior. Então, a gente começou a mapear e descobrimos que existem, pelo menos, aplicáveis, né, ao universo de voice games, 17 tipos de fluxos e tempos de narrativa para jogos. Uma das coisas que geraram para a gente aqui no estúdio um aprendizado gigantesco foi o item 16 dessa lista, que é o aspecto da colaboração. A gente se entende, né, nós três, a gente se entende como tradutores. Então, a ideia do estúdio, embora seja um estúdio de jogos, ele é tornarmos tradutores do nosso aprendizado, de maneira que a gente consiga compartilhar isso e ensinar isso para pessoas que têm interesse em também fazer jogos. Então, a gente transformou o estúdio num híbrido. Então, na medida que a gente entrega projetos, esse é o nosso ciclo de trabalho, a gente entrega projetos para o mercado, consegue absorver, entender, mapear e consolidar numa boa apresentação, numa boa lógica, o aprendizado que a gente tirou daquilo. Porque criar jogos para criança tem um aprendizado que é diferente do criar jogos para adultos ou do criar jogos que estão, né, que habitam universos diferentes. Então, com essa missão, a gente acabou criando uma série de oficinas. Então, a gente cria, né, acaba que funciona, a gente acha sponsors para os nossos jogos. Os nossos jogos, 90% deles têm um sentido de marketing, eles são advergames, eles são jogos onde a plataforma é o marketing e não a interrupção daquela experiência. Então, com esses aprendizados, a gente criou uma série de oficinas que
ensina para algumas pessoas bastante, como vocês podem ver aí, bastante relevantes no mercado, como fazer jogos. Então, a gente acaba tendo um ciclo completo. A gente vende um jogo que tem um sentido prático para um cliente, que tem uma jornada que faça sentido também para quem joga, que não seja só um jogo de propaganda, mas que seja uma jornada engajante. A gente colhe o aprendizado disso, mapeia o aprendizado disso e transforma de novo em aprendizado para compartilhar com outras pessoas do mercado. Um dos itens que eu considero mais importante é o 17, que ele é um espaço de fato em branco. Quando a gente começa a trabalhar com a colaboração de outras pessoas, isso gera uma série de fricções, às vezes boas, às vezes ruins. A gente precisa contar em deixar um espaço para novas ideias, seja elas quais forem, suas ou não. E é justamente a colaboração, como eu mostrei no item anterior, estar do lado de mais gente que te ajuda a construir o sonho, que faz com que o medo de uma página em branco como essa não aconteça. Esse aqui é um item muito caro para a gente. Assim, a gente realmente segue a metodologia, né, esse manifesto, esse processo do Bruce Mal muito a sério. E talvez esse item seja o que mais mostre o quanto a gente tá imbuído desse sentimento punk de do it yourself, certo? Então, a gente não só repassa o conhecimento, como transforma eles em artefatos. Foi assim já há muito tempo. Eu criei alguns canvas que são, na verdade, ferramentas de coleta de bons briefings conversacionais para algumas empresas e alguns treinamentos específicos. Não só no formato de canvas, mas também no formato de deck. Então, não só o deck, como o processo criativo e o processo de funcionamento, a metodologia desses processos. Esse aqui era um deck para a criação de personas conversacionais que capacitava um grupo pequeno a extrair uma persona, considerando alguns momentos de uso daquele bot ou daquele agente de voz ou mesmo de um agente de texto, a entender quais tipos de persona esses projetos necessitavam. Foi naturalmente uma maturação natural a gente tentar entender como alguns requisitos desses outros canvas funcionariam na criação de um artefato para a criação de projetos conversacionais especificamente de voz. A gente também lançou isso ano passado. E esse ano a gente trouxe para o mercado, e isso com uma ajuda gigantesca da UFRG. A gente criou o primeiro canvas de voice game design que se tem notícia. Assim. Então, ele é uma proposta, ele provavelmente vai ficar junto do link desse papo, né? E no meu LinkedIn também tem um link para o download, ele é de uso livre. É justamente isso. Novamente, a gente está trazendo para o mercado um novo artefato que facilita o trabalho e que também está aberto, né, para que as pessoas colaborem, utilizem, mudem, alterem e transformem em outros artefatos novos. Que mais? Bom, assim, na verdade, a gente tem mapeado o processo de criar jogos e, a partir disso, transformado em alguns artefatos que facilitem para os outros e para a gente a criação de novos jogos. Parece que eu estou facilitando um pouco o acesso, né, a que novos criadores se empoderem de criar seus próprios jogos, mas, de novo, eu acho que o ponto dessa apresentação aqui, o que é de mais importante a ser falado é não se envolvam com a criação de jogos. 99% frustração,
mas isso pode mudar a sua vida, e aí, agora, brincadeiras à parte, para uma vida muito mais bacana, com muito mais significado. É bacana entender que o criador de jogo, ele é, na verdade, também o jogador, então cria e, né, o criador e criatura habitam no mesmo corpo. Pessoal, eu acho que eu não me passei, como normalmente eu faço. Se vocês tiverem dúvidas, o meu e-mail é billy@workshop, sem as vogais, .today. Continue acreditando, pessoal. Fazer jogos ou fazer o que se ama acaba sendo sempre muito bom. Fiquem bem. De novo, muito obrigado pela organização da conferência. É uma honra participar. Contem comigo. Amo vocês. Muito obrigado.